Você já parou para pensar por que o Neymar, sendo um dos jogadores mais habilidosos da história do futebol, nunca conquistou a bola de ouro? Como é possível que alguém com tanto talento, com tantos gols, com tantos títulos na carreira e uma carreira brilhante, diga-se de passagem, não tenha sido o melhor do mundo? Mas aqui vem o mais impressionante, mano. O Ousmane Dembélé, um jogador que muitas vezes foi até criticado, marcado por lesões, que começou sua carreira sendo visto como uma promessa que acabou não se cumprindo durante um certo tempo, acaba de conquistar o The Best da FIFA do ano de 2025, já tendo conquistado também a bola de ouro da France Football. E como é que isso aconteceu? Hoje você vai entender de uma vez por todas aqui nesse vídeo como a narrativa e o contexto do futebol moderno são muito mais importantes do que simplesmente ter talento. Acompanhe essa história até o final, porque a resposta a essa pergunta pode te surpreender. O Neymar não é apenas um jogador de futebol. Ele era arte, drible, aquela alegria de ver o jogo acontecer. Ele cresceu no Santos e logo ele foi reconhecido como um gênio com a bola nos pés. Impossível de ser parado. Não era apenas futebol, cara. Era magia também. Mas o Brasil sabia que ele tinha um destino grande demais para ficar no nosso país. Em 2013, o Barcelona fez o que parecia impossível. Trouxe o Neymar para o time do Messi. O sonho do Barça estava prestes a se tornar realidade. Foi criado então o trio MSN, Messi, Suárez e o Neymar, é claro. Era a melhor linha ofensiva do futebol mundial. E claro, o Neymar brilhou, né? Ele ajudou o Barcelona a conquistar a Champions League do ano de 2015 e foi um dos melhores nomes da competição. Naquela temporada, o Neymar terminou em terceiro lugar na Bola de Ouro. Ele estava no topo do mundo, mas estava ao lado de Lionel Messi e de Cristiano Ronaldo. Então o espaço para brilhar sozinho era muito pequeno. Mas o que aconteceu então depois disso? O Neymar decide, no ano de 2017, sair para o PSG. A escolha foi muito polêmica e muito criticada. Ele queria ser o líder, ele queria ser o centro das atenções. O Paris Saint-Germain então contratou ele por uma fortuna e o mundo todo viu como ele iria tentar brilhar com o peso do estrelato que ele já tinha naquela época. Mas essa decisão, que parecia ser uma jogada de mestre, poderia ser a primeira peça que faltava no seu caminho para a bola de ouro. Mas agora a grande pergunta é: por que a saída do Barcelona para o PSG acabou prejudicando tanto o sonho de bola de ouro do Neymar? Será que ele fez a escolha errada, cara? Enquanto o Neymar se transferia para o Paris Saint-Germain, um jovem de 20 anos estava começando a sua própria carreira lá na Europa, o Ousmane Dembélé, talento puro. O cara era a grande promessa do Borussia Dortmund. Tinha velocidade, tinha drible, tinha inteligência de jogo, mas também tinha muita instabilidade. Em 2017, Dembélé também fez a sua escolha. Ele deixou o Borussia Dortmund para tentar a sorte lá no Barcelona, onde ele iria substituir ninguém mais, ninguém menos que o próprio Neymar, que era o fenômeno brasileiro no clube naquela época. E a comparação foi cruel, né? O Dembélé, com o início de carreira bem conturbado, se via pressionado a ser o novo Neymar lá no Barcelona. Mas, ao contrário do que aconteceu com o Neymar, o Dembélé teve dúvidas, teve muitas lesões também e também teve uma inconstância que acabou acompanhando ele durante toda a sua carreira lá no Barça. E por anos ele era visto como uma promessa que nunca se realizava. Muitas pessoas acabaram questionando a capacidade dele de se tornar o craque que o Barcelona esperava. Mas tudo começou a mudar em 2024. Aquele Dembélé problemático e criticado, enfim, encontrou a sua melhor versão. Ele se destacou em uma temporada épica com gols decisivos e com assistências muito boas também. E o mais importante, uma regularidade que impressionava. Ele deixou de ser aquele jogador que jogava em desempenho de altos e baixos para se tornar finalmente o motor de um time campeão. O Paris Saint-Germain conquistou a Champions League em 2025 e o Dembélé não era só parte do time não, ele foi decisivo nos momentos chaves do clube, como no jogo contra o Stuttgart, onde o Dembélé, pela vitória de 4-1, fez um hat-trick marcando os 3 gols nessa vitória, na Champions League, na fase de grupos. E nesse jogo ele mostrou muita explosão também e muito talento, cara. Um outro momento em que o Dembélé foi decisivo foi quando ele marcou o 1-0 fora de casa diante do Liverpool, um resultado que foi muito importante e que acabou ajudando o Paris Saint-Germain a avançar na fase de eliminatórias.
E no jogo da final, o Dembélé contribuiu diretamente com uma das assistências para a goleada de 5-0 em cima da Inter de Milão, sendo um dos grandes protagonistas do título histórico do Paris Saint-Germain. Então, com tudo isso, ele não apenas apareceu nos jogos grandes, ele foi protagonista, ele foi decisivo nesses jogos e ele finalmente entregou a temporada que a Bola de Ouro tanto exige nas suas avaliações. Agora a pergunta que fica é como que um jogador que passou tanto tempo sendo criticado e muitas vezes esquecido consegue de repente se tornar o melhor jogador do mundo? O que mudou na mentalidade do Dembélé que faltou na mentalidade do Neymar? Muita gente acha que a Bola de Ouro é uma premiação que premia o talento mais puro. Mas isso não é verdade. E sim, o talento é muito importante. E o Neymar tem talento de sobra, né? Mas a verdadeira resposta, ela é muito mais complexa. A Bola de Ouro premia a temporada perfeita, não só o talento. A temporada perfeita significa estar no momento certo, jogar no clube certo e ser decisivo em títulos importantes e principalmente ter regularidade. Neymar acabou conseguindo viver uma temporada perfeita no ano de 2015, quando ele jogava lá no Barcelona. Ele estava ao lado de nada mais nada menos do que Lionel Messi e Luisito Soares, e o foco estava sempre no argentino. Em 2015, o Barcelona foi campeão da Champions League e poderia ter sido a oportunidade do Neymar ter ganho o prêmio Bola de Ouro. Mas, mano, ele jogou muito naquela temporada. Merecia ser premiado como o melhor do mundo. Mas havia um ET jogando no mesmo time, cara. Então não daria mesmo, de forma nenhuma, muito difícil competir com o Messi naquela época. Quando ele foi para o Paris Saint-Germain, a pressão era enorme, mas o time nunca conseguiu entregar o que ele realmente precisava. Títulos internacionais, com ele sendo o protagonista, por exemplo. E em 2020, Neymar teve a chance, sim, cara. A final da Champions League contra o Bayern de Munique foi a sua grande oportunidade, mas ele não conseguiu superar o Lewandowski, aquele alemão que estava jogando muito naquela época, cara. A temporada dele foi histórica. E enquanto isso, o Dembélé estava criando a sua própria narrativa. Ele não era o jogador mais talentoso, mas tinha a temporada que todos os jurados do Bola de Ouro valorizam, que é o título, a regularidade e o impacto decisivo. E ele fez uma temporada de líder e essa foi a grande chave para o Dembélé. E se o Neymar tivesse ficado no Barcelona, será que ele teria vencido a Bola de Ouro em alguns dos anos em que ele ficou ao lado do Messi? O que teria mudado na carreira dele se ele tivesse tomado decisões diferentes da que a gente já sabe que ele tomou? E agora, a grande questão. Por que Neymar nunca conseguiu ganhar esse prêmio? A resposta está em decisões. Decisões que mudaram sua carreira. Ele sempre foi um jogador muito habilidoso em campo, mas a falta de uma temporada perfeita, aquela sem lesões e com títulos grandes, fez com que ele ficasse para trás. Ele teve uma carreira brilhante sim, mas sem a temporada dos sonhos. A saída do Barcelona para o Paris Saint-Germain foi de certa forma o divisor de águas para o seu sonho de conquistar a Bola de Ouro e talvez o The Best da FIFA também. No Paris Saint-Germain, Neymar era o astro, mas o time nunca teve aquele desempenho coletivo de nível mundial que é exigido pelos prêmios. E sem isso, mesmo sendo genial, Neymar não conseguiu ser o melhor do mundo. E o pior, os títulos sempre escapavam, cara. Ou ele estava lesionado, ou o Paris Saint-Germain caía na Champions League, ou outros jogadores tinham uma temporada mais impactante. E o futebol, sendo uma máquina de criar e destruir histórias, nunca escolheu o Neymar como um protagonista de uma delas. Agora, a pergunta que fica no ar: será que Neymar realmente teve todas as chances de ser o melhor do mundo? Ou será que ele estava jogando no futebol onde o talento puro não é mais o suficiente? E você, o que acha? Neymar merecia ser o melhor do mundo? Deixe seu like se você também acredita que ele merecia mais reconhecimento. Comente também qual temporada do Neymar você acha que foi a mais próxima de uma Bola de Ouro. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque aqui a gente fala de futebol, mas a gente também conta histórias que realmente fazem a diferença, beleza? E não esquecem, já se inscreve aqui no canal. E se você gostou desse vídeo onde falamos do Dembélé e também falamos do Paris Saint-Germain, certeza que você também vai gostar desse vídeo aqui, que conta a história de como o PSG conseguiu transformar a sua caminhada de fracasso em um campeonato de Champions League. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!